Bom, vamos iniciando então. Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Também o nosso bom dia aos que nos assistem aqui através das redes sociais, né? Aurélio Robles, lá no Facebook, e a comunidade Vida Nova. Então, antes que a gente inicie aqui a exposição, vamos fazer uma prece. Então, eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também aos amigos espirituais que estão sempre presentes em nossas atividades, que nós possamos sempre contar com eles na proteção, no auxílio, na intuição, na orientação, e que nós possamos, assim, unir os nossos pensamentos num só objetivo, que é a busca desse ensinamento, que é a conscientização desses ensinos, para que nós possamos cada vez mais poder caminhar nessa nossa jornada infinita, rumo à nossa perfeição, que embora ainda esteja tão distante de nós, mas que nós possamos estar perseverantes nesse caminho. Que assim seja. Bom, pessoal, nós estamos vendo a questão 222, né? É aquela questão que não é uma questão, né? Ela é uma consideração do Allan Kardec sobre a pluralidade dos mundos das existências, né? E hoje nós vamos ver a terceira e última parte. Bom, vamos fazer um resumo, né? Porque a gente vem aqui só praticamente uma vez por mês, né? Então, o Kardec estava falando o seguinte. Geralmente as pessoas questionam, né? Deus obrigaria o homem a recomeçar uma nova reencarnação de misérias e sofrimentos, né? Porque a pessoa pensa o seguinte: passou uma encarnação muito sofrida, né? E ainda ele fala assim: poxa, será que eu tenho que voltar aqui, passar as mesmas coisas, tal, né? Logicamente que não é bem isso, logicamente é sempre encarar como uma nova oportunidade, né? Logicamente, se ela vai ser sofrida ou não, vai depender só da gente. Também pergunta: Deus seria mais bondoso condenando o homem a penas eternas do que dando-lhe uma nova oportunidade de reparar seus erros? Logicamente que não, né? Ele seria muito mais bondoso, como é bondoso, evidentemente, dando essa nova oportunidade, né? E nós vimos no último domingo que nós estivemos aqui falando sobre o mesmo assunto, do exemplo de dois industriais que demitiram seus operários, sendo que um não deu ao seu a chance de reparar os seus erros, né? E o outro procedeu ao contrário, deu ao dele, né, ao seu funcionário, uma nova oportunidade, né? Então veja, se essa pessoa teria sido capaz de dar uma oportunidade a esse funcionário de se recuperar, né, de mostrar o seu valor, né, embora tenha errado, né? Por que não Deus, que é infinitamente melhor que a gente, né? Bondoso, misericordioso, né? Então, essa é a justiça divina, né? Ele vai dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para que a gente possa evoluir. Não importa o nosso atraso, né? Ele está sempre dando uma nova oportunidade. E naquele exercício, né, proposto pelo Kardec, que, por exemplo, não há reencarnação, só existiria uma única vida, ele faz algumas considerações, né? Então, se assim fosse, a alma de cada homem teria sido criada no momento do seu nascimento, né? Não teria um passado, não teria um histórico, nada disso, né? Se a alma existia antes, qual o estado em que se achava, né? Então, se a gente fosse admitir que essa alma existisse antes, né, teria que questionar qual é o estado que ela se achava, de evolução, né? Teria que ter uma resposta para isso. Teria consciência de si mesma, né? Como é o caso nosso, né? Nós sempre temos, né, enquanto espíritos, consciência de nós mesmos, né? Agora, assim, nessa teoria que não haveria encarnação, talvez não, né? Bom, então, se é assim, por que aptidões tão diversas? Então ele faz todo esse questionamento: por que nós somos tão diferentes, né? Por que as pessoas têm algumas aptidões e outras não, né? De onde vêm aptidões de crianças em tenra idade, né? Como explicar isso, né? Até falamos que a criança teria um dom, né? Então, caramba, eu também quero o dom, né?
porque alguns são privilegiados, outros não, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser questionada, né? Deus ele não é parcial, né? Ele é imparcial acima de tudo. Né? Porque uns têm ideias inatas ou intuitivas e outros não as têm. Também é uma coisa bastante notada entre nós, né? Alguns têm facilidade no desenvolvimento de ideias, outros não têm, né? Por que essa diferença, né? Só mesmo a reencarnação poderia explicar. Porque algumas crianças têm um instinto precoce que revelam vícios ou virtudes contrastando com o meio onde nasceram, né? Então é aquela história, a criança nasce num ambiente muito ruim, mas ela não fica impregnada por aquilo, né? Ela acaba se evoluindo, saindo daquele meio. Outras não, outras são influenciadas por aquilo e o próprio meio transforma aquelas pessoas em pessoas ruins, né? De acordo com o meio que elas nasceram, né? Bom, e também tinha aquilo que o Kardec colocou, se você pegasse um menino índio, né? Um índiozinho, e você podia fazer dele um gênio, como foi Newton, né? Que foi o que descobriu a lei da gravidade, ou um Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada elétrica, né? Então, nós não conseguiríamos fazer isso, na verdade, né? Logicamente que esses espíritos que vieram aqui dar esse impulso para a gente de evolução, são espíritos mais preparados, mais adiantados, missionários, né? Eles já vieram com essa missão, né? Com essa determinação de dar esse impulso para a humanidade, né? Então, qual filosofia ou teosofia que pode explicar isso, a não ser a reencarnação, né? Então não teria outra resposta, né? Bom, e partindo então para hoje, né? Então ele continua, né? E como são considerações, ele está batendo na ideia que a reencarnação é uma coisa lógica e que nós não podemos fugir disso, né? Não tem como. E a própria justiça divina funcionando, né? Nós temos que admitir isso, né? Então, se ao contrário admitirmos a reencarnação para cada alma, tudo se explica, né? Então, ao nascermos, trazemos a intuição do que aprendemos ao longo da nossa jornada. Somos mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que tivemos ou quão afastados estejamos do ponto de partida, né? Então, as diferenças que nós temos entre nós se explica por isso, né? Nós somos criados em diferentes épocas, né? Então o nosso estágio de evolução difere por causa disso. Tem espíritos mais antigos, outros mais novos, mas estão todos na mesma oportunidade, na mesma encarnação, né? Então a gente pressente aí que a justiça divina ela é perfeita em vista disso. Ninguém ficará para trás, né? E todos chegarão lá, né? Sem exceção. Então, veja, se nós reuníssemos 1000 pessoas no local de idades variadas de 1 a 80 anos, considerando que todos ali estão tendo uma vida única, iríamos verificar a extensa diversidade entre eles, né? Não era para ter, né? Mas a gente verifica isso. Então, isso também precisa ser explicado, né? Então, admitindo as sucessivas reencarnações, tudo se explicaria. Então, veja, não prestamos atenção aos fatos porque estamos sempre vendo o presente e não o passado. Somos espíritos imortais e não somente viventes de uma única existência, né? Então, a gente, às vezes, está tão impregnado na vida atual que a gente não dá conta ou não dá atenção ao nosso passado, né? É importante que a gente tenha sempre consciência disso. Embora não lembremos, né? Como a gente vai ver mais adiante, essa é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? E, logicamente, também se preocupar com o futuro, né? Mas esse é um outro assunto, né? Mas vamos lá. Então, bem, a desigualdade de aptidões e o desenvolvimento intelectual e moral, só uma doutrina baseada na lógica e no bom senso explica que é o Espiritismo, né? Por quê? Porque Kardec sempre bateu na lógica e no bom senso das coisas, né? A gente não pode
ficar na história do maravilhoso, do fantástico, porque isso não explica nada, né? E a gente fica sem qualquer informação. Então, é necessário que a gente use da lógica e do bom senso para analisar as coisas. Tudo na nossa vida teria que ser assim, né? Também, na hipótese da transformação de um menino índio em um gênio, poderiam dizer que ele pertenceria a uma raça inferior, né? Então, veja, essa questão também é uma coisa bastante delicada. Haveria raças superiores, raças inferiores? Não, né? Raça só tem uma, né? Que é a raça humana, né? Em si falando do planeta Terra. Então, às vezes a desculpa é essa, né? Ela evoluiu porque é uma raça inferior, não teria condição de evoluir. Não, não é isso, né? Nesse exemplo aqui, nós estamos falando do índio. O índio pode ser que ele esteja nas suas primeiras encarnações, nós não sabemos ao certo, né? Quer dizer, possa ter sido criado assim, muito recentemente, né? Porque Deus não para de criar, né? Então teria aí esse entendimento, né? Então, se aquele índio é um homem, né? E sim é um homem, né? Evidentemente, por que Deus privou a sua raça, os privilégios da raça branca, supostamente mais privilegiada, né? Que justiça é essa? Então, nós não podemos separar as coisas, né? Não existe raça inferior, raça superior, não existe branco, não existe... São todos homens, né? Homens e mulheres, evidentemente, né? São todos seres humanos, e todos com a mesma condição de evoluir, com a mesma oportunidade, né? Não podemos esquecer disso. Então, segundo o Espiritismo, não há muitas espécies de homens, há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, né? Mas todos destinados ao progresso, que só dependerão deles mesmos. A história é sempre essa, sempre vai depender da gente. Não, a gente nunca pode colocar a culpa em fatores externos, de outras pessoas, né? Porque isso só depende da gente, né? Nós temos também que colocar isso na cabeça, né? Eu sou assim porque eu procedo de tal maneira que me dá essa condição. Então, enquanto eu não mudar, eu não vou sair dessa condição. Eu não dependo de mais ninguém, depende só de mim, né? Não tem culpados aí. O único culpado é a gente mesmo, né? Então, veja. Então, nós estamos apreciando o homem com relação ao seu passado e ao seu presente, né? E o futuro, né? Se considerarmos a vida única, quais as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado, né? Vamos falar aqui de futuro, né? Por exemplo, o selvagem e o homem civilizado desencarnam, e aí, né? Como é que fica? Estarão no mesmo nível? Sob quais critérios de justiça? Então, vejo que esses questionamentos que o Kardec coloca são muito pertinentes, né? A gente precisaria questionar mesmo, né? E as pessoas não questionam por dogmas, por aquela ideia de que a pessoa falou é lei, né? É o que não existe no Espiritismo. Nós sempre estamos questionando, né? Aliás, nós temos essa liberdade de questionar, né? Então, veja, o homem que trabalhou a vida toda por melhorar-se estaria no mesmo nível daquele que se conservou num grau inferior de adiantamento, porque não teve tempo ou possibilidade de se tornar melhor, né? Aquele que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado por uma existência que não dependeu dele, né? Então, se a pessoa não acredita na reencarnação, ela não pode explicar essas coisas, não tem como, a não ser que ela vá pelo caminho da fantasia, né? do ilusório, né? Porque, caso contrário, ela não tem como explicar, né? Então, a gente tem várias famílias, a gente tem sempre um exemplo de uma pessoa que tem uma condição mental, uma deficiência, né? E a gente percebe que ele não tem aquela condição que nós temos de entendimento, né? De aceitação, de entender o mundo, né? Às vezes nem trabalhar a pessoa tem, né? E às vezes não tem condições, devido à sua deficiência, nem de estudar, porque não tem como aprender as coisas, né? Então, veja, só a reencarnação podia explicar. Ele está numa condição única dele, né? A gente não sabe por que ele está naquela condição, só Deus o sabe, né?
mas ele terá a mesma oportunidade que a gente, uma vez que a gente admita a reencarnação. Ele voltará aqui outras tantas vezes como nós, né? E vai prosseguindo na sua jornada, né? Então, muitos conseguem se moralizar e tornam-se esclarecidos, em contraposição milhões de outros homens que morrem sem a luz do esclarecimento, por motivos diversos. E serão desses últimos, serão tratados como malvados, marginais? Caso contrário, o que fizeram para ocupar o mesmo nível dos outros? Né? Então, a gente tem sempre que ver. Pessoas que não puderam se moralizar por N motivos, né? Isso aí varia o infinito, né? Elas terão outras condições, né? A gente nunca pode tratar uma pessoa numa vida só, né? Que ela não teve essa condição e está condenada a penas eternas, né? É uma coisa, para nós, soa absurdo, né? E o que dizer, né? Dos que morrem na infância, quando não puderam nem fazer o bem, nem o mal. Estão no nível dos eleitos, sem que nada tenham feito para merecerem estar ali? Quem que explica isso a não ser o Espiritismo? Né? Então a gente precisaria estar entendendo isso. Né? Por que a gente, às vezes uma criança morre em tenra idade, né? E a gente fala, vai para o céu, é uma estrelinha, aquela coisa, né? Que soa aquela questão do miraculoso, né? E não é nada disso, né? A gente sabe que ali está um espírito, né? Que desencarnou também, que não sabe qual foi o motivo, né? Talvez estaria na jornada dela que acontecia aquilo para o próprio bem dela, não? Ou para o bem das pessoas que estão ali, pai, mãe, ou família, né? Mas também retornará, né? Para continuar a sua jornada, né? É preciso entender o seguinte, né? Logicamente que para nós, como família, por exemplo, perder uma criança ou perder um parente, realmente é sempre triste, evidentemente. Agora, Deus, não é que Ele não se importe com isso, né? Ele vê as suas criaturas como espíritos eternos, né? Isso, para Ele, é só mais um capítulo, né, na jornada daquele espírito, né? Ele não tem essa questão de falar, morreu porque era novinho, não sei o quê, ter essa dó, coisa que nós temos, evidentemente, porque nós estamos envolvidos, né, como família, né, evidentemente, né? Agora, para Deus, não. Para Deus é uma coisa natural, né? Como nós também devíamos entender isso, né? Porque a gente nunca se vê como espírito eterno, né, na verdade, né? A gente está sempre preso nessa encarnação e às vezes é difícil sair disso, né? Ter esse entendimento mais global, né? Em virtude de que privilégios se isentaram das tribulações da vida. Então, essa criança que morreu cedo, né? Que privilégio, né? Em virtude de que privilégios elas se isentaram dos sofrimentos, né? Das tribulações que a vida teria reservado, né? Então, não tem privilégio nenhum, né? Haverá alguma doutrina para resolver essas questões, né? O Kardec sempre pergunta isso, né? Somente o Espiritismo pode explicar em conformidade com a justiça divina, né? O que não se pode fazer numa existência, fará numa vindoura, certo? Então, é essa simplicidade que eu estava colocando, né? Se você não fez agora, fará noutra, né? Se você não conseguiu se acertar com aquela pessoa que reencarnou com você, ela voltará numa outra oportunidade. Não tem aí você não pode negociar isso, né? Isso vai acontecer de qualquer maneira, né? Se não for na próxima, é na outra, uma hora a coisa vai ter que se acertar, né? Então a gente vê muitas pessoas que muitas vezes não entendem isso, né? Então tem aquela intriga, né? Não aceita um parente ou outro, né? Até a briga entre irmãos, né? Poxa, teria que ter um esclarecimento que aquilo tem que ser resolvido, né? Bom, se não dá para resolver nessa, né? Por mais que você tenha consciência, às vezes o conflito é tão grande, numa outra vai ter que resolver, né? Em outra condição, em outra família, em outros personagens, né? Tem essa coisa toda. Então, veja, ninguém escapa à lei do progresso. E cada um será recompensado por merecimento real, né?
e que ninguém ficará excluído da felicidade suprema que nos aguarda, sejam quais forem os obstáculos do caminho. Certo? O merecimento sempre é real, né? Não tem, você tem que fazer por merecer, não tem jeito. Então, essas questões se multiplicam ao infinito. Tais são os problemas psicológicos e morais que só a pluralidade das existências encontra solução, né? Então, essas questões que a gente presencia ou vive, né? Esses conflitos, eles são muito variados, né? Pode ser questões simples e situações complicadíssimas, né? Então, mas são coisas que se resolverão com a pluralidade das existências, né? Com essa repetição, né? Nas nossas indas e vindas, a gente vai acabar resolvendo, né? Se não for pelo amor, será pela dor, né? Então, Kardec demonstra, assim, que essa doutrina é eminentemente moral e racional, né? O que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que afirma Deus, toda bondade e razão por excelência, né? Então, se a gente admite Deus que tem bondade, misericórdia, né, e o amor em graus infinitos, né, a gente não poderia dizer que ele condena pessoas a penas eternas, né? Então, ele tem prazer nisso? Não teria, né? Então, a doutrina é eminentemente moral e racional. Ela é centrada na razão, acima de tudo, né? Então, o princípio da reencarnação ressalta em muitas passagens do Evangelho, né? Como a gente vai ver aqui, né? Então, há aquela passagem que houve aquela cena lá do monte, da transfiguração, em que Jesus tem uma reunião com Moisés e com Elias, né? Então, aí descendo eles do monte, segundo lá está no Evangelho, né? Jesus, Moisés e Elias, Jesus lhes ordenou, falando aos apóstolos, né? A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Foi o que ele pediu aos discípulos, né? E seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então que os escribas que é mistério, né, que é fundamental que Elias venha primeiro, né? Aí Jesus respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, né? Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles padecer o Filho do Homem. Jesus já tinha essa previsão, né? Então entenderam os discípulos que eles falavam de João o Batista. Está lá em Mateus capítulo 17, versículos 9 a 13, né? Então veja, que explicação você pode dar num trecho desse do Evangelho, né, que não é a reencarnação, né? Como é que você explica isso? Né? Eu às vezes tenho curiosidade de perguntar para uma pessoa de uma outra religião, né, o que ela me fala, né? Porque está tão claro lá, né? É o próprio Cristo afirmando, né? Então fica muito claro nessa passagem que João Batista foi a reencarnação de Elias, né? E tem ainda aquele fato dele ter sido degolado, né? De acordo com o pedido lá do... Como é que ele chamava lá? Que pediu a cabeça dele numa bandeja, né? E também teria sido um pagamento, porque o Elias também teria feito isso com vários profetas, não? Ou com vários sacerdotes, numa encarnação, na encarnação dele, né? Então seria uma espécie de um pagamento aí, né? E tem também aquela passagem também célebre daquela reunião com Nicodemos, né? Então Jesus respondendo a Nicodemos disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, né? A cabeça do Nicodemos é uma coisa estranha, né? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer, né? Logicamente não estava entendendo como é que podia ocorrer isso. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus separou bem as coisas, né? Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo,
né? Está lá em João, capítulo 3, versículo 3 a 7, né? Também é uma outra passagem que também deixa claro, né? Acho que mais explícito que isso, né? Impossível. Então são coisas que vêm comprovar, né? Já estava lá, isso nos foi transmitido de tanto tempo atrás, né? Que não há como refutar isso, né? Então tem uma conclusão que eu peguei lá do Espírito Miramês, que ele faz um comentário sobre essa questão, que ele fala o seguinte, olha, Allan Kardec tece comentários inteligentes em O Livro dos Espíritos sobre a reencarnação, a fim de facilitar aos homens essa crença de luz e de esperança para todos os corações que sofrem. Se não nos lembramos de nossas vidas passadas, isso constitui uma bênção de Deus, por não suportarmos viver duas vidas em uma existência. Quer dizer, é aquela questão, às vezes você está ali, nasceu seu filho, né? Você tem todo o amor por ele, né? Mas você desconhece que é o inimigo do passado, né? Então isso é providencial, isso é realmente uma bênção, porque você não teria como dedicar amor àquele filho sabendo que ele foi um inimigo do passado, não teria como, aí seria viver duas vidas, né? Como ele fala aqui. Mas no fundo da consciência há sempre uma voz que não deixa apagar essa crença na troca de corpos, sem o limite de nossas intervenções impostas e impulsionadas pelo orgulho e pela vaidade. Então deixemos propagar em nossos corações a intuição da vida futura e da lei que nos garante muitas vidas no plano físico, para que a alma cresça e desperte todos os seus dons de ouro, como sendo sóis e estrelas, onde a consciência em Cristo viva na plenitude da felicidade. Quem nega a reencarnação nem pensou que Deus não pede opinião aos homens para fazer leis que garantem e iluminam esses mesmos homens, filhos do seu coração. Estudemos, pois, as grandes vidas e analisemos as menores, para que a nossa razão nos mostre a realidade em Cristo, né? Então Deus não pediu a nossa opinião, né? As leis deles estão aí, são perfeitas, são eternas, né? Jamais mudarão, né? E nós estamos sujeitos a ela, né? Queremos ou não, nós estamos sujeitos a elas. Certo? Então, gente, era isso que eu tinha para hoje, né? Eu espero que essa questão tenha ficado bastante compreendida, né? Foi longa, né? Tanto que nós dividimos aqui em 3 vezes, né? Em 3 domingos, né? Mas eram considerações que o Kardec fazia questão de fazer naquela altura do Livro dos Espíritos, que estava tocando no assunto, né? Então ele foi bastante incisivo nessa hora.